E caramba, dessa vez parece que a gente vai voltar, sei lá, umas 3 décadas? Bom, considerando que esse canal é narrado por um velho, faz sentido. O fanático Jaspion. Um nome carinhoso que eu mesmo inventei porque achei o trocadilho legal. Foi um tokusatsu que estreou lá no Japão em 1985, mas só chegou ao Brasil em 88, explodindo de vez nos anos 90 pela extinta e lendária Rede Manchete. A história conta as aventuras épicas de um jovem órfão, escolhido por Deus para deter os planos do terrível Darth Vader japonês, Satan Ghost. O quê? Você não sabia disso? Sobre o quê? Que o Jaspion é inimigo do Darth Vader? Não, que ele literalmente é o escolhido de Deus para lutar contra Satã. E lá começou a loucura. Se você tá achando que eu tô inventando, segura o anjo aí, porque agora vamos mergulhar na série do Caçador de Monstros Intergaláctico e entender porque ele carrega tantos elementos cristãos que talvez você nunca tenha reparado. Então seja bem-vindo ao Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. Vamos falar um pouco da série que marcou uma geração. Certo, por onde começar a falar de Jaspion? Quando sentei para escrever o roteiro dessa série, pensei em analisá-la arco a arco, como a gente fez com Boku no Hero, Naruto e Demon Slayer. Mas aí veio o problema. As séries daquela época, especialmente tokusatsus, não tinham arcos bem definidos. A trama principal só ganha rumo mesmo lá pela metade, com a chegada do Pássaro Dourado e das crianças irradiadas. Então a estrutura acaba sendo aquela clássica, episódios desconectados com o famoso monstro da semana. Inclusive, a série começa com Jaspion viajando por planetas da galáxia, onde ele deveria enfrentar desafios quando faz alianças importantes com diversos povos, mas rapidinho a produção muda o foco para a Terra. E quer saber? Eu acho que essa mudança foi acertada. O enredo mais concentrado no planeta dá um peso maior à história, mas claro, sempre tem gente que queria ver o herói navegando pelo espaço. Só que aí ia ser difícil falar que não parece um remake disfarçado de Star Wars, né? Já pensou? Um Jedi Jaspion correndo por aí atrás de um tal Lord Sith, Satan Ghost e seu discípulo Magari. Se bem que falando em voz alta parece bem brega. Melhor não. Ok, voltando ao apontamento cristão, os elementos usados na série estão bem bagunçados e espalhados, quase como uma mistura confusa batida num liquidificador. Embora o enredo principal esteja ligado à Bíblia, entre muitas aspas, tudo é construído com uma visão muito própria do jeitinho japonês de ser, bem superficial, um pouco viajada, mais ou menos esotérica e meio herege, mas ainda assim interessante. Nossa história começa com uma profecia na Bíblia Galáctica, um livro sagrado guardado pelo profeta Edim. Essa profecia fala sobre a ascensão do mal na figura do literal demônio Satan Ghost. Sim, não é uma metáfora, ele realmente é chamado de Satã. De acordo com a história, o deus da galáxia já sabia dos planos de Satan Ghost e incumbiu os eremitas, antepassados de Edim, de protegerem a profecia para deter o mal quando chegasse a hora. E é aí que entra Jaspion. Ele foi escolhido por esse deus como um campeão para enfrentar o demônio e destruir de vez sua influência no universo. Jaspion é um garoto órfão que desde pequeno foi criado e treinado por Edim para cumprir esse destino. Ele não está sozinho nessa jornada. Ele tem 2 parceiras de missão. A androide Henri cumpre seu papel com maestria. Além de oferecer informações valiosas e participar de missões de infiltração, ela ainda cuida da nave, corta o seu cabelo e lava a louça. Quem diria que salvar o universo seria tão trabalhoso, hein? Ela não é uma guerreira como Jaspion, mas sua contribuição faz toda a diferença. Agora, a Mia... Rapaz, melhor eu nem falar o que eu estou pensando aqui. Ela é um monstro resgatado pela dupla em um planeta que foi devastado por Satan Ghost enquanto ele rumava para a Terra. E se você está se perguntando como ela ajuda, bem, ela solta uns espinhos das costas, pula e fica falando o próprio nome. É, bem isso. Jaspion já embarca na nave de batalha Dylion. Sua missão? Encontrar o Pássaro Dourado, a representação física da esperança final contra as forças malignas do universo e do culto estabelecido pelo galante louco ao demônio da galáxia. Aqui, já deu pra perceber bem como Jaspion pega várias ideias do Apocalipse da Bíblia e as adapta à sua maneira, né? Mas se você não pescou, repassa aqui comigo. A série apresenta um profeta, Edim, que antecipa os acontecimentos de um Armagedon galáctico. Temos um culto maligno liderado por Magari, que se apresenta à humanidade sempre que pode como um tipo de resposta às dificuldades mundanas, como é o papel do anticristo, reunindo seguidores para instaurar o caos. A besta que emerge das profundezas, ganhando autoridade sobre a Terra, é representada pelo próprio Satan Ghost, enquanto os anjos do abismo, que se libertam para espalhar a destruição, aparecem como monstros do seu império. Até a ideia de uma figura que simboliza a corrupção e a sedução, como a prostituta das nações, pode ser vista em Kyusa e Kiyomasa. Não no sentido literal, mas no papel de perverter e manipular os acontecimentos, e muito
muitos outros vilões que passam pela série têm nomes derivados de textos bíblicos. Esses elementos são os paralelos mais óbvios entre Jaspion e o Apocalipse da Bíblia, funcionando como referências que dão forma ao enredo, mas o que realmente aproxima o personagem de uma figura que reflete os aspectos de Cristo não está apenas nesses simbolismos. O ponto central são os ensinamentos e valores que a série transmite ao longo de seus episódios. A ideia de lutar contra o mal com coragem, compaixão e fé em algo maior, de proteger os inocentes mesmo diante de adversidades esmagadoras e de carregar a responsabilidade de salvar o mundo com humildade e perseverança, são características que ecoam fortemente a figura de Cristo. Jaspion não é só um herói que vence vilões, ele é um campeão escolhido para ser um instrumento de justiça, carregando consigo um propósito maior que vai além de si mesmo. Estranho perceber como os heróis de hoje se distanciam de valores mais absolutos ao passo que abraçam uma visão mais relativista de bem e mal. A ideia de que o mal pode ser apenas uma interpretação pessoal, algo moldado pela perspectiva individual, cria narrativas onde os valores se fragmentam. Nesse contexto, o bem pode ser transformado em mal, dependendo apenas de como você rearranja os fatores. Não ficou convencido? Então reflita comigo. Os vilões contemporâneos, por exemplo, muitas vezes deixam de ser vilões no sentido clássico. Em vez disso, são retratados como figuras incompreendidas que perceberam o mundo de uma forma diferente. Essa nova verdade que acreditam possuir os leva a desafiar as estruturas organizadas, buscando impor um novo padrão de equilíbrio. Mas a questão é, será que isso realmente justifica suas ações? Ou será que essa inversão de valores esconde uma erosão do senso de justiça que costumava ser mais claro? O próprio Satangos em Jaspion apresenta argumentos que, mesmo sendo de um vilão clichê, são mais coerentes do que muitos vilões contemporâneos. Ele deseja instaurar uma ordem verdadeira, trazendo equilíbrio ao subjugar as raças que, segundo ele, o menosprezaram. Dentro da sua lógica, ele não mascara seu objetivo. O mal que ele pratica é um meio direto para um fim claro, que é a supremacia dos monstros. Compare isso com os vilões atuais, que frequentemente se apoiam em justificativas complexas ou mesmo contraditórias, tentando moldar o mal como algo necessário ou até moral. Esses argumentos, embora estilizados e envoltos em camadas de relativismo, muitas vezes carecem de substância. No fim, acabam não sendo nem convincentes nem ameaçadores. Satangos, por outro lado, pode ser considerado mais clichê, mas sua lógica interna é implacável e coerente. Ele não tenta se fazer passar por algo que não é. Sua visão de mundo é clara e suas ações seguem uma lógica que, por mais perversa que seja, não busca enganar o espectador com falsos dilemas ou moralidades cinzentas. Talvez seja isso que muitos vilões contemporâneos perdem, a clareza do propósito. Ao tentar ser complexos, acabam soando confusos e sua ameaça se dilui. Satangos, com uma visão simples e brutal, consegue ser mais ameaçador justamente por não perder tempo em tentar justificar o injustificável. E é aqui que Jaspion se destaca como antídoto ao relativismo moral, a verdade sobre justiça. Enquanto muitos vilões contemporâneos buscam justificar suas ações com discursos moralmente ambíguos, a narrativa de Jaspion rejeita essa complexidade superficial. Ela se ancora em valores absolutos, demonstrando que a verdadeira justiça não é um conceito negociável. Os símbolos presentes na série refletem paralelos teológicos profundos que reforçam essa visão. O pássaro dourado, por exemplo, é muito mais do que um objetivo a ser alcançado, ele é uma representação do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo guia os crentes, o pássaro dourado ilumina o caminho de Jaspion, orientando-o em sua jornada e fortalecendo-o em momentos mais sombrios. Ele é a esperança que transcende a força física ou o intelecto humano, mostrando que a vitória contra o mal requer algo muito maior, a fé. Outro elemento que reforça essa conexão é Edin, o mentor e profeta que cria e treina Jaspion. Ele não é um guia prático, ele é a voz divina na narrativa, transmitindo as mensagens de um plano maior. Sua sabedoria e orientação refletem o papel das figuras proféticas na tradição cristã, que, inspiradas por Deus, orientam os escolhidos a cumprir missões impossíveis pelos próprios méritos. Então, temos Dailion é uma metáfora poderosa. Seu nome pode ser interpretado como um grande leão, que remete ao leão de Judá, título de Cristo no Apocalipse. Assim como o leão de Judá simboliza força, justiça e vitória, Dailion é a manifestação tangível da providência divina na luta contra as trevas. Ele é a arma final, a força protetora que garante que Jaspion não apenas sobreviva, mas triunfe em sua missão. Esses elementos, o pássaro dourado, o Edin e o gigante guerreiro, não estão na série por acaso. Eles consolidam a ideia de que Jaspion é um instrumento de justiça em uma
uma luta que transcende batalhas físicas. Sua vitória sobre o mal não depende apenas da coragem ou habilidade, mas de um propósito maior, enraizado em valores absolutos e guiado por princípios sagrados. Aqui está o contraste com os heróis modernos. Enquanto esses frequentemente se perdem em justificativas e argumentos frágeis que relativizam o mal como um bem necessário, Jaspion apresenta um vilão como Satangos, cuja lógica, embora perversa, é mais coerente. Seu objetivo é claro e brutal: instaurar uma nova ordem que beneficie os monstros ao custo da destruição dos outros. Isso o torna uma ameaça genuína, pois ele não busca convencer o espectador de sua bondade, ele abraça a natureza maligna. Por outro lado, Jaspion não hesita em sua missão. Ele sabe que a justiça que persegue é inegociável, pura e imutável. Enquanto os vilões contemporâneos e até alguns heróis tentam moldar o mal como algo justificável, a narrativa de Jaspion desafia essa ideia, mostrando que a verdadeira vitória exige convicção moral, fé e a coragem de não distorcer os alicerces do que é certo. C.S. Lewis abordou essas questões de maneira mais profunda em obras como O Problema do Sofrimento e Cristianismo Puro e Simples. Nesse segundo livro, ele discorre sobre como o argumento moral não desconecta o ser humano de Deus. Sem Deus, a moralidade se fragiliza, tornando-se apenas um ponto de vista pessoal, que vai na direção oposta de estabelecer um padrão objetivo. Lewis argumenta que o mal, por natureza, é uma corrupção do bem, uma distorção do que é puro e verdadeiro, mas que nunca pode ser absoluto por si só. Satangos exemplifica isso perfeitamente. Ele tenta corromper a ordem divina, mas é incapaz de criar algo genuinamente bom. Em contraste, o bem que Jaspion representa é enraizado em algo que vai muito além de si mesmo. Sua missão, seus aliados e até suas ferramentas estão conectadas a valores transcendentes, e é isso que o torna o guerreiro tão especial. Ele não é apenas um herói, ele é uma figura que reflete temas de esperança, fé e justiça de forma clara e poderosa. Não é à toa que o nome de Jaspion no Japão é Juspion, uma junção das palavras Justice e Champion, ou campeão da justiça ao ser traduzida. Ao contar uma história simples, mas recheada de temas tão profundos, fica claro porque a obra é tão aclamada. Sempre foi mais fácil para as pessoas se conectarem com personagens que encarnam de forma marcante a figura do herói, especialmente aqueles que refletem aspectos de Cristo. Quando traduzimos os frutos do Espírito como um conjunto de atributos que formam a essência do verdadeiro herói, em contraste com a maldade e os vilões que dominam o mundo, encontramos o retrato perfeito da luz vencendo as trevas. Essa luz é simbolizada pelo pássaro dourado que irradia o seu poder sobre as crianças da série. Essas crianças representam um potencial puro, ainda em desenvolvimento, que, no clímax da história, dá a Jaspion a capacidade de derrotar Satangos de uma vez por todas. A cena em que a força do pássaro dourado, por meio da fé das crianças, concede a Dylion a espada capaz de derrotar Satangos exemplifica bem o texto bíblico que fala sobre a maior arma dada por Deus a seus discípulos, a sua palavra, pois ela é mais afiada do que qualquer lâmina, capaz de separar juntas e medulas e de discernir os pensamentos e intenções do coração. No final das contas, embora Jaspion seja um conglomerado de ideias, algumas claras e outras bem hereges, é inegável que ele é uma das séries mais divertidas e empolgantes, e mesmo que talvez não fosse a intenção inicial dos criadores, Jaspion reflete como poucos o modelo de um herói que foi verdadeiramente inspirado em Cristo. Deu pra perceber que esse canal gosta bastante de coisas do Japão, né? Mas e você, o que achou? Será que na próxima dá pra explorar outros heróis, como Kamen Rider, por exemplo? Conta aqui pra gente nos comentários. Nos vemos na próxima.